o momento em que se vão conhecer os resultados a partir das 7h30 da tarde de domingo. Abrimos aqui na Jornal das 7 um frente a frente. Samara Azevedo, membro da direção da Casa do Brasil e apoiante de Lula da Silva, e Roberto Bijos, cirurgião plástico e apoiante de Bolsonaro. Agradeço aos dois desde já. Samara, começo por si aqui em estúdio. Hoje temos um debate que se está a criar grande expectativa porque há ainda muitos indecisos e as sondagens dão-nos aqui uma proximidade ainda muito grande entre os dois candidatos. A verdade é que esta segunda volta não mudou muito o tom nem de um candidato nem de outro e acabamos por continuar a assistir àquela ideia de intimidação, violência, hostilidade na campanha no Brasil. Porquê é que falhou esta segunda volta novamente? Eu não acho que falhou. Primeiramente, boa noite, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Agradeço o convite da SIC. Obrigada, Miguel, pela pergunta. Eu acho que não falhou, né? Na verdade, a gente do primeiro para o segundo turno no Brasil costuma se manter a preferência do eleitorado. Mas a gente tem mais 3 ou 4 semanas para continuar debatendo as ideias, né? Mas eu acho que esse último debate na Rede Globo, em função de Lula, inclusive, não ter ido a outros 2 debates, é um debate emblemático, porque, inclusive, acontece depois da Carta para o Brasil do Amanhã, que foi lançado pela propaganda, pela campanha do Lula, né? Então, eu acho que ele vai conseguir se concentrar mais em apresentar as propostas de campanha, que essa é a dificuldade, infelizmente, de dialogar com a campanha do Bolsonaro, né? Eu refiro aos casos de intimidação e hostilidade e até alguma violência, porque muitas das ações de campanha tiveram que ser anuladas precisamente porque não havia condições de segurança, por exemplo. A gente tem relatos, inclusive, né, não só relatos, temos fatos de eleitores e apoiantes de Lula que foram assassinados durante as campanhas eleitorais. Então, acho que a questão da segurança é uma questão, mas acho que o Lula vai conseguir fazer o que ele faz de melhor, que é conversar com a população brasileira. Acredito que o Roberto Bijos não tem a mesma opinião. O que é que achou desta segunda volta? O que é que mudou? Se, de alguma maneira, se os candidatos conseguiram estar mais próximos dos eleitores-alvo? Primeiramente, eu queria dar uma boa noite para os nossos irmãos portugueses que estão nos escutando. Existe uma tensão muito grande social aqui. A gente está falando basicamente de um país que está entrando em colapso social, extremamente dividido por causa dessas eleições, onde nós passamos por um período de insegurança muito grande, porque nem nos números dos institutos de pesquisa nós não conseguimos confiar, né? O outro ponto que deve ser levantado aí, são 2 pontos mais importantes. Existe um ativismo judicial muito grande, muito declarado, né? de um dos poderes da República, né? Isso aí tá muito claro para todo mundo que é da classe média, que eu não sou político, eu não vivo de política, eu não tenho conflito de interesse, eu não tenho negócios com o governo, eu sou médico, eu viso o bem-estar da população e eu avalio o cenário político de acordo com como o povo está sendo tratado. O que está acontecendo aqui com essa polarização é que a gente lida muito com uma narrativa de esquerda que ela não condiz muito com a realidade. Então, isso aqui é uma mini guerra fria, é um conflito de narrativas, né? Eu estou aqui para fazer um debate técnico, não é um debate inflamado em prol do Bolsonaro, nem contra o Lula, né? Mas vamos deixar um pouco claro que houveram fatos aqui por parte de um mecanismo governamental onde houve uma violação de cláusula pétrea da Constituição. Não se pode tocar na liberdade de expressão. Isso é cláusula pétrea, isso aí foi corrompido, né? Deixa-me ouvir, perante essa acusação, Roberto, deixa-me ouvir aqui a Samara, porque esta tem sido uma das acusações constantes por parte dos apoiantes de Bolsonaro, ao mesmo tempo que põe em causa a credibilidade das próprias instituições.
Bom, eu acho que a gente tem que dividir, fazer uma diferenciação entre liberdade de expressão e liberdade para propagar fake news. São coisas muito distintas, né? A campanha do Bolsonaro tem um apelo muito forte às fake news, né? Divulga dados que não tem, divulga informações falsas. Agora a última foi sobre as campanhas que não foram veiculadas, que segundo os números que Bolsonaro apresentou, era um número exorbitante de rádios. E na hora que foi apresentar os fatos, na verdade a gente estava falando de 8 rádios, uma delas inclusive apoiante do governo Bolsonaro, que ele disse que não veiculou, algumas não receberam material de campanha. Então é uma tática da campanha do Bolsonaro fazer essa confusão de informação, trazendo sempre fatos imaginados, né, um imaginário muito potente e que não tem a ver com a realidade, né? E o meu colega aqui fala do colapso social atual brasileiro e é verdade, é uma gestão desastrosa da pandemia que ocasionou a morte de muitos mais brasileiros do que deveriam ter sido, infelizmente, acometidos por essa doença. É uma gestão desastrosa das diferenças sociais do Brasil. A gente tem hoje mais de 125 milhões de pessoas no quadro de insegurança alimentar que não sabem se vão ter 3 refeições no dia seguinte. Então, assim, esse colapso social ao qual meu colega se refere tem a ver com a gestão do governo Bolsonaro e tem a ver com essa inflamação que o governo Bolsonaro faz quando legaliza o porte de armas à população, que faz com que essas pessoas saiam armadas para confrontar os seus oponentes políticos. Então, em detrimento da conversa, do diálogo e da democracia, Bolsonaro faz esse tipo de atitude. Então, é realmente difícil. Bolsonaro tem um problema com a verdade? Não. Na verdade, quem tem problema com a verdade é a mídia mainstream. A mídia é aparelhada no mundo inteiro. A gente conhece as articulações da BlackRock, da Vanguard, da Street State, da Morgan, como existe o controle da mídia e como isso é pago, né? O enfrentamento da pandemia, já que a colega tocou no assunto, foi primoroso aqui no Brasil. 20 e poucos dias depois da primeira vacinação no mundo, o Brasil já tinha recebido vacina. Foi o 4º país que mais vacinou no mundo. Inclusive, tem um grande escritor brasileiro, um médico, escreveu um livro chamado Fraudemia, o Alessandro Loyola, que ele narra os números exatos dessa pandemia. Então, assim, a condução da pandemia aqui foi um sucesso comparado com a grande maioria dos países do mundo. Tanto que não deixou de ser acolhido nenhum paciente. Aliás, na cidade que eu resido aqui, São José dos Campos, foi o hospital de campanha mais rápido do mundo. Foi feito pelo prefeito aqui em 40 dias com dinheiro do governo federal. Então, eu fui voluntário para tratar sem salário, sem nada dos pacientes de Covid no início. Eu vivi essa pandemia de dentro. Isso não é uma narrativa, isso é uma experiência pessoal. Como eu já lhe disse, eu não estou aqui para criar situações nem criar falsas verdades. O Brasil foi um dos países com mais vítimas mortais da pandemia no mundo. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, é proporcional. Quando a gente... embaixo aqui. Só os países que menos apresentaram óbitos foram os que menos vacinaram e que mais obedeceram a curva do que nós chamamos aqui de imunidade de rebanho. Eu trabalho com vários imunologistas, aliás, atualmente eu trabalho muito com terapias imunológicas celulares, que é um novo veio da minha vida. Então, assim, essas estatísticas, os tratamentos e as abordagens a gente conhece a fundo, aqui para não deixar esse tipo de narrativa. Outra coisa que eu queria definir com a colega... Para terminar. Sim, defina o que é fake news, porque atentado à democracia e fake news não existe definição. Então isso é outra narrativa da esquerda contra o bom andamento do país. O país está andando muito bem com as novas diretrizes desse governo. Tá? Mais uma vez, eu não estou falando para a esquerda, apenas os 14 anos aqui não funcionaram. Samara, para terminar, um minuto, não sei se quer responder a algumas das questões que aqui foram abordadas, nomeadamente a questão da gestão da pandemia e da fake news. Da fake news eu não vou conseguir nem elaborar muito bem a resposta, porque a gente precisaria de uma tese de doutoramento para explicar para o bolsonarismo o que é uma fake news, porque parece que eles desconhecem realmente a fonte. Queria dizer para o colega que nós aqui em Portugal, nós tivemos notícia de como foi a gestão da pandemia no Brasil. Nós vimos as covas abertas de milhares de pessoas que
foram enterradas sem poder ter contato com as suas famílias. Nós vimos que faltou oxigênio para as pessoas em Manaus. Nós vimos um presidente que fazia piada de pessoas sem ar. Foi isso que chegou aqui em Portugal. E se o colega diz que viveu aí essa experiência, eu fico feliz que em São Bernardo do Campo tenha sido muito diferente do resto do Brasil, mas a gente tem os dados, tem os números, que inclusive a SIC já veiculou várias vezes e diversas vezes sobre a desastrosa gestão da pandemia de Bolsonaro. Samara e Roberto, agradeço aos dois. O Roberto vai se reencontrar connosco na emissão especial do próximo domingo. Agradeço a vossa presença. Recordo que a SIC Notícias vai acompanhar mais logo também o essencial do debate, o último grande debate a 2 dias destas eleições presidenciais no Brasil.